Desde 2010, a Disney tem lançado versões live action de suas animações clássicas para o cinema. Nós tivemos aí filmes como Alice no País das Maravilhas, Malévola, Cinderela, Mowgli o Menino Lobo, A Bela e a Fera, Dumbo, Aladdin, O Rei Leão, dentre muitos outros. Além desses, nós temos aqueles que foram lançados no passado, como por exemplo 101 Dálmatas e até filmes como Tarzan, que não foram feitos pela Disney, mas estão aí até hoje. Outros, como Mulan, que já foi produzido e estrearia este ano aí nos cinemas, mas por conta do coronavírus acabou sendo enviado para os serviços de streaming da Disney, o Disney Plus. A Dama e o Vagabundo, que foi feito exclusivamente para o próprio serviço de streaming deles. E filmes, claro, como A Pequena Sereia e Cruella, que já estão em produção e estrearão aí num futuro próximo. E bom, é meio que com base em tudo isso que eu irei hoje falar sobre os filmes da Disney que, na minha opinião, merecem ganhar uma versão live action para o cinema. É sempre importante ressaltar que essa é apenas a minha opinião, são os filmes que eu gostaria de ver nas telonas. Além disso, eu vou comentar apenas sobre aqueles filmes que a Disney ainda não se pronunciou quanto à realização efetiva dessas versões. Então, filmes como Hércules e Pinóquio, por exemplo, que a Disney já confirmou que tem intenções de fazer uma versão live action, eu deixarei de fora da minha lista. E antes de começarmos, já peço para que vocês deixem aí nos comentários quais são os seus preferidos, e peço também para que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, e que deixem um like para poder ajudar a gente aqui na plataforma. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. E bom, em décimo lugar, eu fico com a animação Nem que a Vaca Tussa. Lançado lá em 2004, esse foi um filme que eu com certeza vi muitas vezes durante a minha infância. E o único motivo de eu ter colocado ele aqui no último lugar é que todos nós temos que admitir que seria um pouco estranho ver três vacas protagonistas de um filme numa versão live action. Mas, tirando isso, o filme é extremamente divertido, ele tem uma música de abertura que é memorável. Eu com certeza sei cantar a música até hoje, mas não vou fazer isso aqui, não se preocupem. Além de ter personagens extremamente carismáticos e uma história muito, muito boa. Na dublagem para a versão brasileira do filme, nós temos um elenco de peso. Além da lendária Fernanda Montenegro e também da atriz Isabela Garcia, que dublam respectivamente a Sra. Calloway e a Grace, temos também a incrível comediante Cláudia Rodrigues, que para quem não sabe, era a protagonista daquela série bastante antiga lá da Globo, chamada A Diarista, que era muito engraçada, era incrível. E ela dubla a protagonista, que no caso é a Maggie. E bom, seguindo, em nono lugar, eu fico com o filme Aristogatas. Essa animação é bastante antiga, lá de 1970, foi o 20º longa de animação feito pela Disney e o último a ser aprovado pelo próprio Walt Disney antes dele falecer. A história é um pouco maluca. Nós temos essa madame francesa que tem uma família de gatinhos bem pequenininha, composta por uma mãe e seus três filhotes. Essa madame francesa é extremamente rica e pretende deixar toda a sua herança para os seus pets. Contudo, seu mordomo, extremamente ambicioso, bola um plano para que, na verdade, ele fique com todo esse dinheiro. Ele acaba deixando a pequena família de gatinhos extremamente rica no interior do país. Lá, eles conhecem o personagem Thomas e seus amigos, que são gatos de rua, os quais acabam ajudando eles a não apenas voltar para sua casa, mas também se vingar do mordomo e ficar com a sua herança. O filme é bastante leve e divertido. Eu não lembro exatamente se ele tinha música, mas eu acredito que tinha sim. E, de uma certa forma, ele trata da diferença de classes, algo que, na minha opinião, é extremamente interessante. A propósito, eu gostaria muito de ver como a Disney abordaria esse tema na animação, ou melhor, na versão live action, 50 anos depois da animação original. E em oitavo lugar, eu fico com a animação O Cão e a Raposa. Esse filme também é um pouquinho antigo, ele é de 1981 e basicamente conta a história de uma amizade improvável. A raposa é vista como uma espécie de vilã pelos humanos, já que a sua espécie costuma se alimentar dos animais da fazenda, e o cão é quem devia proteger esses mesmos animais das raposas. Contudo, ambos os personagens principais me parecem ser filhotes no filme, e com sua inocência, eles simplesmente começam a desenvolver uma amizade. Já faz muitos anos também que eu vi esse filme, para vocês terem uma ideia, a última vez que eu vi ele ainda foi em VHS, algo que muitos de vocês talvez nem conheçam,
Mas eu lembro que o filme tinha uma atmosfera um tanto quanto mais pesada, um pouco mais sombria do que as animações da Disney geralmente tinham. De qualquer forma, o filme é extremamente bonito e com certeza merecia uma versão live action. Já em sétimo lugar, eu fico com o filme Bernardo e Bianca. Ele me lembra bastante um desenho que passava na TV Cultura, lá nos anos 2000, chamado Os Camundongos Aventureiros. Na verdade, eu não sei se ele ainda passa, mas eu lembro que eu e os meus irmãos nos divertíamos muito assistindo tanto ao filme quanto a esse desenho. A história de Bernardo e Bianca é extremamente empolgante. Eles são membros de uma sociedade de resgate composta ali por animais que são responsáveis por resgatar e ajudar crianças em todo o mundo. Nesse filme em específico, eles precisam salvar uma menininha órfã das garras de uma mulher que apenas ficou com ela por conta de uma joia que ela possuía, que era muito valiosa. Tem um quê de detetive no filme que me agrada bastante. Eles contam com a ajuda de vários outros animais para poder resgatar a garotinha, e ainda tem a questão da dinâmica entre os personagens principais do longo. Nós temos um ratinho que é macho, outro que é fêmea, e em nenhum momento, se eu não me engano, existe algum tipo de romance entre eles. Eles são apenas grandes amigos e extremamente profissionais, querendo realizar o seu trabalho da melhor maneira possível, priorizando sempre o bem-estar da pequena órfã. E isso é, na minha opinião, um dos pontos altos do filme. E seguindo, eu coloco aqui na sexta posição um clássico dos anos 2000. E eu estou falando aqui do filme A Nova Onda do Imperador. Eu não vou mentir, eu particularmente não sou um mega fã do filme. Acredito que seja porque eu não assisti ele muitas vezes. Mas não há como negar que ele definitivamente marcou a minha geração. Aqui nós temos personagens que são extremamente engraçados e muito carismáticos também. O protagonista é um imperador adolescente que se comporta como tal o filme inteiro, acaba se transformando em uma lhama e precisa passar por vários apuros até conseguir voltar à sua forma normal. Eu com certeza me lembro de ter dado altas risadas com esse filme. O elenco de dublagem também é pesadíssimo. Nós temos o Selton Mello emprestando sua voz para o protagonista Cusco, além da incrível Marieta Severo e o ator Humberto Martins. E sem contar que o filme se passa na América do Sul, mostrando bastante da cultura asteca e maia, que foram as primeiras civilizações do nosso continente. E seria muito legal ver isso numa versão live action. E bom, falando de outros nativos americanos, eu vou colocar aqui na quinta posição a animação Pocahontas. Esse com certeza é outro mega clássico da Disney. Contudo, ele foi um tanto quanto controverso na época que ele foi lançado, lá em 1995. Muitas pessoas disseram que houveram várias distorções quanto à história na animação, que foi baseada em acontecimentos reais. Ou seja, para quem não sabe, a Pocahontas de fato existiu. O filme fala sobre colonização e o encontro de dois mundos, algo que inclusive gerou anos mais tarde outra polêmica ligada ao filme. Na verdade, não foi ele quem sofreu mais, e sim o filme Avatar, aquele lançado em 2009 e dirigido pelo James Cameron. Muitos dizem até hoje que o filme Avatar simplesmente tem a espécie humana chegando num novo mundo e escravizando a população, entre aspas, indígena daquele local. Algo que basicamente acontece em todo o filme da Pocahontas. Mas enfim, a animação é belíssima. Eu lembro que ela tem uma vibe bastante mágica, o que eu particularmente gosto bastante. As músicas são memoráveis. E sem contar o fato de que traremos diversidade aí para as grandes telonas, uma vez que ter uma protagonista indígena em um blockbuster é algo extremamente importante que precisa ser feito. Por isso, ela com certeza é uma das minhas escolhas. E em quarto lugar, eu vou escolher um filme que, na minha opinião, é um dos melhores nessa lista, se não for o melhor deles. Eu confesso que não sabia que ele tinha sido produzido pela Disney, mas acreditem em mim, eu não exagero de forma alguma ao dizer que ele é um filme incrível. Para vocês terem uma ideia, quando eu assistia ele quando criança, eu tinha muita impressão de que ele tinha muito potencial para ser um filme feito com atores reais. Eu não sei, ele parece um pouco mais maduro para mim, mesmo não perdendo aquela magia de ser uma animação e ser animada e divertida. Nós temos nele a mistura de elementos como piratas, alienígenas e tecnologia, algo que ficou excepcional e, na minha opinião, é com certeza uma das pérolas das animações 2D até hoje.
eu assisti muito esse filme na infância. Eu não sei se era porque eu era uma criança, mas eu via aquele filme e achava os efeitos especiais incríveis. E bom, eu não vou falar nada sobre o enredo, porque eu quero encorajar todos aqueles que ainda não assistiram o filme a assistirem. Abrindo o pódio, eu coloco aqui em terceiro lugar a animação Lilo e Stitch. Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Só essa frase já é o suficiente para provar que a Disney com certeza precisa fazer uma versão live action desse filme. E eu tenho certeza absoluta que se eles de fato o fizerem, quando eu for vê-lo pela primeira vez no cinema, eu irei chorar. Não tem como. A nostalgia nesse filme bate muito forte. Eu nem preciso dizer que eu assisti essa animação inúmeras vezes quando eu era criança, e que ele nos encantava, abordando tantos temas maduros de uma forma extremamente meiga, de uma forma extremamente acessível para as crianças, que é com certeza um dos maiores triunfos desse longa. Nós temos a irmã da Lilo, que com apenas 19 anos tem a responsabilidade de cuidar dela. A própria Lilo, que tão cedo perdeu os pais e teve que lidar com a possibilidade de ser separada da sua irmã, com a perda da sua família, enfim. Além do Stitch, que é tido como uma criação que não era para ter sido feita, é tido como uma criatura instável e que não tem jeito, mas o filme nos mostra justamente o contrário. Todo mundo tem a chance de ser feliz, independentemente das adversidades que a vida nos trouxe ao longo do caminho. E ver o quanto essa pequena garotinha e esse alienígena tão fofinho e tão carismático conseguem juntos superar todas as mágoas do passado para viverem essa felicidade é algo assim sem palavras. Por isso eu deixo ele aqui com a medalha de bronze. E seguindo, na segunda posição, eu fico com o filme A Princesa e o Sapo. Lançado em 2009, esse foi o último filme em animação 2D produzido pela Disney. Em contrapartida, ele foi o primeiro filme a trazer uma protagonista de etnia preta como princesa. Eu gosto muito do fato de o filme se passar na Nova Orleans, num período relativamente mais recente quando comparado a outros filmes de princesas lançados anteriormente, além de todos os elementos incríveis de jazz, que é algo muito bem incorporado não apenas no filme, mas como nas canções também. E, para o bem ou para o mal, e digo isso porque a animação teve algumas polêmicas quando foi lançado, ele traz também alguns elementos da cultura negra, já que, de novo, representatividade importa. E se você vai fazer um filme no qual a protagonista é preta, você precisa fazer isso direito. Enfim, eu gosto de como a protagonista é uma mulher determinada e ainda assim com bastante carisma e personalidade. E bom, em primeiríssimo lugar, com a medalha de ouro, eu fico com um filme que não particularmente seja o melhor. Talvez vocês prefiram alguns outros filmes que eu coloquei aqui na lista, mas enfim, eu gosto muito dele. É o meu filme favorito da Disney desde que eu era muito pequeno. E esse fator com certeza influenciou aqui na minha decisão. Por favor, não me julguem, ok? E bom, eu acho muito bonita a história do filme. Nós temos dois personagens que são de mundos e de idades completamente diferentes e que, em meio a uma tragédia, precisam amadurecer e superar suas angústias juntos. As canções do filme são lindas, memoráveis, existem muitos momentos divertidos nele também. A animação em si é incrível, você vê toda aquela floresta norte-americana, toda aquela natureza. Enfim, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, ele tem um lugar muito especial guardado aqui no meu coração. E se um dia a Disney resolver fazer uma versão live action, eu vou ser a pessoa mais feliz deste mundo, tipo, sem exageros. E eu lembro que quando a gente era bastante pequeno, eu, os meus primos, meus irmãos, nós tínhamos um DVD e nesse DVD tinham os extras. E um dos extras era um joguinho no qual você respondia algumas perguntas e com base nas suas respostas, eles lhe diziam qual era o seu totem. Para quem não sabe, no filme Irmão Urso, cada integrante da aldeia ganha um totem quando se torna um adulto. E aí era extremamente divertido, porque nós tínhamos o totem da águia, do lobo, tinha o totem do salmão, e no filme eles fazem uma piada com o totem da anta. E nós, como crianças, achávamos muito engraçado e ríamos bastante, especulando qual de nós teria o totem da anta e tudo mais. Era muito legal, muito divertido. Eu tenho lembranças muito, muito boas desse filme e é por isso que eu fico com ele em primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Esses são os 10 filmes da Disney que, na minha opinião, mereciam ganhar uma versão live action para o cinema. Se você concorda ou discorda de mim,
com quaisquer um dos filmes que eu coloquei na minha lista, por favor, deixem aí nos comentários. Além disso, mais uma vez, peço para que vocês deixem um like para poder me ajudar aqui na plataforma e que se inscrevam no meu canal, caso ainda não sejam inscritos. Por hora é isso, e vejo vocês numa próxima. Até mais, galera!